Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo salva, cura e liberta o pecador, porque só Jesus tem o poder para repreender o inimigo, o mal, as trevas, a escuridão. A paz do Senhor Jesus. A graça, a paz do Senhor Jesus, humanidade. Jesus te ama, quer te salvar. E a palavra do Senhor Jesus para toda a humanidade. Mateus 9, a cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deixado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoado-te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus interrogando sobre o jejum. Jesus é interrogado sobre o jejum. Então, chegando ao pé deles, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuarmos, nós, os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Então, porém, virão em que eles serão tirados o esposo. Estes então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano num pano novo, em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior rompedura. Nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompe-se os odres e retorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deitam-se vinhos novos em odres novos, e assim ambos se conservam. O poder sobre a doença e a morte. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou o principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, põe-lhes a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquela principal e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos a menina, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, a cura de 2 cegos. E partiu Jesus dali, seguindo
nos dois cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crê, aleluia, Senhor. De vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja vos feito, segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram. E Jesus atirou-os, dizendo: olha, que ninguém o saiba. Mas tendo lhe saído divulgar a sua fama por toda aquela terra, a cura de um mudo. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, a seara e os cefeiros. E percorria Jesus as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, e curando todos os enfermos e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Glória a Deus.